Alega-se que vacas produzem grande quantidade de gases de efeito estufa. Alega-se que comem a comida que os humanos poderiam estar comendo. Dizem também que os animais consomem grande quantidade de água. Por fim, dizem que ocupam terras que poderiam estar produzindo muito mais comida com a agricultura. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. E hoje a gente vai falar do documentário Eating Less Meat Won't Save the Planet, Here's Why. É um documentário que é bem conciso, está disponível no YouTube e tem legendas em espanhol e francês. Se eu não me engano, ainda não tem em português. E a gente achou ele muito interessante porque ele resume em cerca de 20 minutos vários temas muito importantes a respeito do impacto ambiental ou dos mitos que envolvem o impacto ambiental do consumo de carne no meio ambiente. Esse documentário ele não traz nada de completamente novo para nós que nos interessamos por esse assunto. Acontece que várias das fontes bibliográficas que a gente usa até hoje nunca foram traduzidas para o português. O livro que a gente mais recomenda que vocês leiam chama-se Sacred Cow, significa vaca sagrada. Ele é um livro do Robb Wolf e da Diana Rodgers e ele aborda de forma super completa os três principais aspectos da questão do consumo de carne. A questão do consumo de carne e a saúde humana, a questão da agricultura regenerativa e dos impactos ambientais, que é o que nós vamos conversar hoje rapidamente, e as questões éticas do consumo de animais, que não será o assunto do podcast de hoje, mas quem sabe se vocês nos pedirem aí nos comentários, a gente não venha fazer um episódio sobre isso também. Então vamos ao primeiro mito que é muito popular, difundido por aí, que os animais consomem grande quantidade de água, aquele mito de que para fazer um hambúrguer de 113 gramas é necessário o consumo de 3.000 litros de água. A primeira coisa importante de vocês saberem é que 94% da água necessária para produzir carne é a chamada água verde, ou seja, água da chuva. A água que cairia no pasto, não importa se o animal estivesse lá para pastar ou não. E a referência bibliográfica dessa e de outras afirmações numéricas está na descrição do episódio, isto é, nas notas deste episódio. Então não deixem de consultar se vocês são da área. Voltando então ao número, 94% da água ela é oriunda da chuva. Veja, é importante ter isso em mente porque se a esmagadora maioria dessa água que está presente na comida é de origem da chuva, é muito diferente do que a gente imaginar que a gente está usando, está desviando uma água que poderia estar sendo utilizada para matar a sede das pessoas. Essa água que está presente principalmente na alimentação do gado, ou seja, no capim, nos alimentos, ela não desaparece do planeta, ela não é enviada para uma outra dimensão do tempo e do espaço, ela não fica aprisionada na carne. Ela é urinada pelo animal poucas horas depois e volta ao solo. E aqui vamos fazer uma analogia para ver se vocês entendem bem o que eu quero dizer. Por esse argumento da questão de que há um consumo muito grande de água pelo gado para fazer um pedaço de carne, a gente também deveria derrubar toda a floresta amazônica. Afinal, vocês já pensaram a quantidade absurda de água que todas aquelas árvores consomem por dia? Claro que isso é absurdo, né? Por quê? Porque a água simplesmente entra pela raiz da árvore, é absorvida pela planta, passa através da planta, é evaporada, esse vapor da água depois vira chuva, cai e volta para o solo. Mas é exatamente a mesma coisa que acontece com o gado ou com qualquer outro animal de criação. A água que ele consome oriunda da chuva passa através do animal, volta para o solo na forma de urina, inclusive com a capacidade de ajudar a fertilizar esse solo, evapora novamente e chove outra vez. Então ela não é uma água que está sendo desperdiçada
poluída, destruída e eliminada do planeta Terra. Ela é a mesma água em ciclos, não é diferente do que acontece na floresta amazônica. A água que chove passa pela planta, evapora e chove de novo. A água que chove passa pela grama, é comida pelo animal, o animal urina, a urina volta para a grama e evapora outra vez. É assim que funciona. Pensando em meio ambiente, o grande problema é a água fresca, né, que poderia ser usada para consumo humano. Ela é também conhecida como água azul no jargão técnico. Então, a água verde é aquela água da chuva que iria chover no pasto de qualquer forma, e a água azul, essa que você referiu, Sari, é a água dos mananciais, é a água dos aquíferos, aquela água que nós podemos usar para matar a nossa sede. O interessante é que 70% dessa água atualmente é usada para irrigar as plantações. Então, por que não há tanta indignação com relação às plantações, se nós estamos realmente preocupados com a água? 70% da água fresca que poderia ser destinada ao consumo humano está destinada à irrigação de plantações. Mais uma vez, a referência bibliográfica está na descrição do episódio. E 53% dessa água doce mundial vai para as plantações de trigo, arroz e algodão. E algodão, a última vez que eu chequei, a gente nem come, né? O fato é que para a produção de carne é necessária sim a utilização de alguns litros de água que poderiam ser destinados ao ser humano. Por exemplo, 113 gramas de carne consomem 122 litros de água que poderia ser potável. Ou seja, de água que não é da chuva. Isso. E arroz, na mesma quantidade, daria cerca de 90 litros de água. Já o pão consome 55 litros. Em compensação, 94,5% da água usada para produzir amêndoas na Califórnia não é água verde, é água de irrigação. Ou seja, 1.097 litros de água doce para cada 113 gramas de amêndoa, gente. São quase 10 vezes mais do que é necessário para a produção de carne. Pense nisso na próxima vez que você pedir um café com leite de amêndoas. Eu já estou pensando seriamente nisso. Então, o que acontece? As mesmas pessoas que não consomem carne e usam como um dos argumentos o fato de que precisa muita água para produzir a carne, elas também não consomem leite, né? Pessoas com a ideologia vegana, e, no entanto, essas pessoas consomem amêndoas e leite de amêndoas no lugar do leite de verdade, sendo que a quantidade de água não da chuva, de água que poderia estar sendo utilizada pelas pessoas, é 10 vezes maior para fabricar amêndoas. Então, o que a gente está querendo trazer com vocês nesse episódio do podcast é o quê? Coerência. Se a pessoa não consome animais por uma questão ética, tá bem, diga que o problema é esse, mas não alegue a questão da água, porque ela simplesmente não é verdadeira. E tem um outro detalhe, não tem como comparar 113 gramas de carne com 113 gramas de arroz ou 113 gramas de pão, porque a nutrição humana ela não funciona assim, ó. Humanos precisam de 1 quilo de material comestível por dia, qualquer. 1 quilo de arroz por dia. Não é assim. Porque a nutrição presente nessas coisas é completamente diferente. Não tem como comparar 100 gramas de carne e 100 gramas de arroz. A carne usa um pouco mais de água potável, mas o arroz tem apenas 1/5 da proteína da carne. E tem muito menos vitaminas e muito menos minerais do que a carne. Sem falar no aspecto qualitativo dessa proteína, porque a gente não pode comparar a proteína completa da carne com uma proteína incompleta que se encontra no arroz, por exemplo. E sem falar que ainda tem as carnes de vísceras, que são ainda mais nutricionalmente densas e são bastante baratas. Então, a comparação ela começa muito errada, as alegações utilizam quantidades absurdas de água que seriam necessárias para fazer um bife e estão levando em consideração a água da chuva, o que é ridículo. E depois chega-se à conclusão de que se usa um pouquinho mais de água para fazer a carne do que para fazer arroz ou pão, só que a carne é muitas vezes, 5 vezes mais nutritiva por grama do que arroz e pão. Então, se nós formos adequar por nutrição, a carne é uma das formas que usa menos água para fazer mais nutrição.
Vamos ao próximo mito, então. Alega-se que os animais comem a comida que os humanos poderiam estar comendo. Algo como, para criar 1 quilo de carne, precisa-se de 25 quilos de grãos. Ou, poderíamos alimentar mais de 3,5 bilhões de pessoas com a comida que damos para os animais. Aqui nós temos mais algumas falácias. E a primeira e mais importante, e vocês prestem atenção neste número, 86% do que se fornece para alimentação animal em peso são coisas que não são comestíveis por seres humanos. Referência bibliográfica, como de resto das outras coisas que a gente fala, está na descrição. 16% do que se dá para os animais é comestível por humanos, mas a maioria desses 16% não vai para o gado, não vai para os ruminantes, vai para aves e porcos, que são animais monogástricos, significa que eles têm um estômago só e eles não podem viver só de capim e feno e restos formados por celulose. Já para os ruminantes, e aqui inclui vaca, ovelha, essas coisas, a vasta maioria, 90%, são coisas que não são comestíveis por humanos. O que esses animais estão fazendo é o chamado upcycling, uma palavrinha que não existe no português, mas que é bem importante da gente entender. A técnica do upcycling consiste em dar um novo e melhor propósito para um material que seria descartado sem degradar a quantidade e composição desse material. Um item que passou por upcycle normalmente possui uma qualidade igual ou melhor do que aquele material que originou. No caso específico da nutrição e da alimentação animal, o upcycling, ele realmente significa a junção da palavra recycle, né, reciclar, mas também o up significa melhorar. Então não é apenas sem perder qualidade, é melhorando a qualidade. Aqui, para vocês terem uma ideia, pensem, por exemplo, quando você colhe o milho, tudo que sobra, o sabugo, a palha, as folhas, o caule, tudo aquilo que viraria lixo, que o ser humano não tem como comer, os ruminantes têm como comer e transformar em algo infinitamente superior em termos de qualidade nutricional, ou seja, carne e leite. Então, eles não estão comendo um monte do grão do milho. Eles estão comendo partes da planta do milho que você e eu não temos como comer, que virariam lixo. E uma coisa importante é o seguinte: essas partes das plantas, se fossem desperdiçadas, simplesmente ficassem na natureza, elas não desaparecem para uma outra dimensão do tempo e espaço, elas simplesmente não somem do planeta. Elas vão se oxidando e elas vão virando, sabe o quê? CO2, igual, que vai para a atmosfera. Então, a folha que vai secando e apodrecendo, ela está destinada a virar CO2 e metano. Isso pode acontecer na natureza sem alimentar ninguém, ou isso pode acontecer dentro do aparelho digestivo de um ruminante e, nesse caso, ela vai produzir a mesma quantidade de CO2 e metano, porém vai estar alimentando muitas pessoas com proteína de excelente qualidade. Isso é muito importante, pessoal. Um monte de subprodutos da agricultura deixam de virar lixo e podem ser transformados em carne pelos ruminantes. Por exemplo, milho, casca de amêndoas, vagens abertas da soja, espigas, caule de aveia, entre tantos outros. Subprodutos industriais, como as espigas de milho, semente de algodão, resto dos grãos usados para fazer cerveja. Vocês imaginem a quantidade de toneladas de restos de grãos que uma indústria do tamanho do Ambev, por exemplo, produz por dia na produção de cerveja. Aquilo, ao invés de ir para o lixão, ao invés de ir para o aterro sanitário e virar sim CO2 e metano, porque este é o destino das coisas que se degradam na natureza, aquilo passa a ser utilizado como alimentação para ruminantes e, mais uma vez, se transforma em carne e laticínios. É absolutamente fantástico que nós tenhamos máquinas que não poluem, que são movidas à água da chuva, energia solar e conseguem fazer o upcycling de tudo isso que o ser humano não poderia comer. Então eles não estão retirando comida que poderia ser comido por pessoas, eles estão comendo aquilo que não pode ser comido por pessoas, como capim e esses restos todos que nós falamos, e transformando isso em comida. Isso aumenta a segurança alimentar do planeta.
Em média, para cada 100 quilos de comida oriundos das colheitas, 37 quilos são restos não comestíveis, como folhas, caules e espigas. Nos Estados Unidos, esses animais transformam 43,2 bilhões de quilos de coisas que nós, humanos, não conseguimos comer em carne e leite. E a referência também está aqui na descrição do episódio. Então, pessoal, não é verdade que precisa de 25 quilos de grãos para fazer 1 quilo de carne. Quando a gente leva em conta que a maioria do que o gado come não é comestível por nós humanos, a gente na realidade precisa de apenas 2,8 quilos de coisas comestíveis por humanos para fazer 1 quilo de carne. Referência também está lá na descrição. Mas isso se o animal não for totalmente criado a pasto, né? Porque nesse caso poderia ser 0. Exatamente. Então aqui quando a gente está dando esses números é considerando que lá no final ele vai ter a finalização com grãos para engordar o animal mais rapidamente. É uma coisa que se faz, mas que não é obrigatória de ser feita. Existe, especialmente aqui no Brasil, uma boa parte do nosso gado é alimentado basicamente a pasto e nesse caso não tem virtualmente nada que pudesse ser comido por pessoas entrando na produção deste quilo de carne. Curiosamente, é justamente para porcos e galinhas que esse número aumenta de 2,8, que acontece no gado, para 3,2 quilos de coisas que poderiam ser comidas por humanos para produzir 1 quilo de carne. Tem um restaurante aqui em Porto Alegre cuja palavra natural faz parte do nome. Então, como tem o nome natural, lá a gente encontra para comer saladas, vegetais, também tem peixe, porco e frango, mas não tem carne vermelha, porque afinal o restaurante tem natural no nome. É muito engraçado porque a última vez que eu pesquisei peixe, frango, porco e carne vermelha, ou seja, gado, todos fazem parte da natureza, né? E qual é o problema? É que existe essa mística de que a carne vermelha faz mal ou de que a criação de gado por algum motivo seria pior para a natureza. É o contrário, pessoal. Se a gente está preocupado em utilizar o mínimo de comida que poderia ser comida por seres humanos para produzir a carne, é muito melhor consumir a carne vermelha, porque o ruminante come celulose, que nós não temos como digerir. Ele efetivamente não compete conosco. E mesmo, eu disse que não ia falar sobre a questão ética, mas só para dar uma pintadinha, uma vaca é capaz de alimentar cerca de 400 seres humanos com a sua morte. Uma galinha, por ser muito menor, eu preciso matar muito mais galinhas para alimentar 400 seres humanos. Então, são muitas vantagens. A vaca usa basicamente a água da chuva, energia solar que é captada pela fotossíntese do capim e consome alimentos que nós seres humanos não temos como consumir e produz carne e leite. Outro aspecto que a gente tem que ter em mente é que a epidemia de obesidade ela não mostra que a gente precise de mais calorias em geral. Calorias não falta. Se nós formos ver a quantidade de calorias que são produzidas hoje, são suficientes para alimentar em excesso a maioria da população da Terra. Os animais, eles pegam grãos que são ricos em calorias de carboidratos, mas são pobres em nutrientes, e transformam em uma fonte super eficiente de proteínas, altamente densa do ponto de vista nutricional. E aqui vem um número muito interessante. Os animais, hoje, fornecem 48% de todas as proteínas consumidas no mundo, mas apenas 25% das calorias. Então vocês imaginem o desastre que seria para a epidemia de obesidade, que justamente se caracteriza pelo consumo excessivo de calorias vazias e pelo pouco consumo de proteína, e retirar os animais da matriz alimentar da humanidade. Eles fornecem a maioria das proteínas, e proteínas de altíssima qualidade, e animais, como eu imagino que vocês saibam, não contêm carboidratos, né? E um outro mito que circula por aí é a respeito da ocupação de terras por animais. Dizem que seriam terras que poderiam estar produzindo mais comida com a agricultura. 3/4 das terras produtivas do mundo hoje são usadas para a criação de animais. Pelo menos é o que alegam, né? Na verdade, pessoal, sem ruminantes, e agora vem os números reais, 2/3 das terras produtoras de comida seriam desperdiçadas.
Porque no mundo todo, 2/3 da terra produtiva é o que se chama de terra marginal. Porque tem muita pedra, ou porque é muito inclinada, ou porque o solo não é bom, ou porque não tem água suficiente para sustentar a agricultura ali. Por qualquer um desses motivos, ela é a terra marginal. Ela pode produzir alimentos, mas ela não se presta à agricultura. E nesses 2/3, sabe qual é a única coisa que dá para fazer ali? Criar ruminantes, porque os ruminantes conseguem produzir comida a partir de capim, e capim cresce nesse tipo de lugar. No 1/3 restante, sim, é possível plantar. Então, quando você escuta que a maioria da terra produtiva é ocupada por pastagens, tecnicamente isso está correto, mas acontece que não falam é o motivo. O motivo não é porque as pessoas se recusam a plantar naquelas terras. É porque você não pode plantar o que você quer, onde você quer. Pessoa que sempre se criou na cidade, que não tem nenhum contato com a agricultura, com a agronomia, às vezes não sabe isso, mas assim, realmente precisa de terras especiais, por isso que apenas 1/3 das terras que são capazes de produzir alimentos são possíveis de serem aradas, né, e de se fazer a plantação de grande quantidade de culturas. Essas terras marginais que a gente falou, elas estariam produzindo nada se não fosse pelos ruminantes. Nós poderíamos chamar de agricultura de grama, ou seja, o que a gente pode fazer nestas terras marginais é favorecer o crescimento das gramíneas, do capim. E locais onde apenas a grama cresce, né, nesses locais os ruminantes, mais uma vez, conseguem transformar essa grama em comida humana. E um outro ponto muito importante é que o gado também fornece fertilizante para a produção de frutas e legumes. A metade de todos os fertilizantes usados no mundo para a produção de vegetais são esterco. E 100% dos fertilizantes da agricultura orgânica também. Assim, embora o gado use um pouco dos grãos que poderiam ser consumidos por humanos na sua nutrição, alimentação, 50% dos fertilizantes necessários para produzir esses grãos vêm da pecuária. A gente tem que pensar que é um ciclo, né? Então, nós, animais, comemos vegetais que captaram a sua energia pela fotossíntese, retiraram minerais do solo e captaram o nitrogênio do ar através de bactérias que fixam o nitrogênio. Pois bem, quando nós morremos, nós viramos nutrientes para as plantas, não esqueçam disso. Nós vamos estar liberando o CO2 do nosso corpo para a atmosfera, que vai voltar pela fotossíntese para ser integrado em alguma planta. Os minerais dos nossos ossos, dos nossos corpos, se dissolvem e vão fazer parte do solo. E é assim que funciona desde que a vida começou na Terra. O que acontece é que se nós não tivermos os animais, nós vamos ter que usar 100% de fertilizantes petroquímicos. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque, repito, hoje que se usa grande quantidade de fertilizantes petroquímicos, ainda assim 50%, metade de todos os fertilizantes utilizados para a produção de comida no mundo vem do esterco de animais. Então não se trata de defender consumir apenas animais ou consumir apenas plantas. Plantas e animais coevoluíram e precisam um dos outros. E sugerir que a eliminação total dos animais da cadeia produtiva de alimentos pudesse ser uma coisa boa é, na melhor das hipóteses, uma ingenuidade. A pior das hipóteses é bem ruim. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da Teoria à Prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Vamos então agora à alegação de que as vacas produzem uma grande quantidade de gases estufa. A relação com o aquecimento global, né? Dizem que o setor de criação de animais é responsável por 15% das emissões de gases estufa gerados pela humanidade. Então, vamos analisar isso aí com cuidado, porque isso é uma das coisas que mais se diz por aí, e acho que alguns de vocês podem ficar surpresos com algumas realidades
que a pesquisa mostra. Então, mais uma vez, as coisas estão referenciadas, a referência bibliográfica do que eu vou dizer agora está aqui nas notas deste episódio. Se a totalidade dos Estados Unidos virassem veganos de uma hora para outra, haveria uma redução nos gases de efeito estufa? Sim, de apenas 2,6% se estima. O que significa que se 10% da população virasse vegano, que é uma coisa possível, porque 100% não vai acontecer, isso resultaria em uma redução estimada de 0,26% na emissão de gases de efeito estufa. Isso, pessoal, não é sequer mensurável. O professor Frank Mitloehner, acho que é assim que se pronuncia, que é um especialista que é entrevistado neste documentário no qual nós estamos baseando esse episódio, ele no trabalho dele mede essas coisas no trabalho dele. Ele mede quanto de CO2 é produzido pelos animais, quanto de metano é produzido pelos animais, enfim, essa é a vida profissional dele. Ele afirma que qualquer coisa menor do que 1% não é nem mensurável de tão pequena. Então, vamos lá, 80% das emissões da pecuária ocorrem em países em desenvolvimento. O que é curioso, porque o consumo, nós vamos ver adiante, de carne dos Estados Unidos, isoladamente, é 18% do consumo do mundo, mas eles emitem apenas 6% das emissões do rebanho mundial. Então, se as pessoas estão realmente preocupadas com a emissão de gases de efeito estufa, elas deveriam pensar em ajudar populações de países mais pobres a ter uma criação mais eficiente de gado para diminuir essas emissões. Quando as pessoas sugerem substituir pecuária por lavoura, é preciso lembrar, pessoal, que a agricultura de plantas, a lavoura, emite mais que a pecuária. Porque do jeito que as notícias são dadas por aí, vocês podem imaginar que não, que basicamente quem emite tudo é o gado. Não, a lavoura emite mais. Nos Estados Unidos, a lavoura é responsável por 4,7% das emissões e a pecuária por 3,9% das emissões. Outra coisa, as vacas, elas emitem apenas 2% de todo o CO2 emitido nos Estados Unidos. Sabe o que emite 28,5% do CO2? Transporte. Então tem muita gente por aí que está vociferando contra o consumo de carne e andando numa SUV, numa caminhonete 4x4 de 2,5 toneladas para carregar um ser humano. 28% das emissões de gases estufas, mais de 10 vezes o que as vacas emitem. Eletricidade, outros 28%, 28,4%. Indústria, 21,6%. Emissões residenciais, 5,1%. As vacas emitem 2%. E 18% da carne do mundo hoje vem dos Estados Unidos, com apenas 6% do rebanho mundial. Os Estados Unidos são 10 vezes mais eficientes na produção de laticínios do que a Índia. E a gente está citando aqui dados dos Estados Unidos porque esse documentário no qual a gente está baseando o episódio é um documentário norte-americano, mas nós temos uma tecnologia bastante avançada de produção animal no Brasil. Então, provavelmente, nós não estamos muito atrás da eficiência dos americanos. Tudo bem, mas e o metano? Assim, a história do metano o metano aquece mais do que o CO2. Então, claro, os carros emitem um monte de CO2, mas as vacas, elas arrotam metano, né? Então, o que se faz para poder fazer as comparações de forma correta e justa é usar os chamados equivalentes de CO2. Então, você sabe que tantos litros de CO2 equivale a 1 litro de metano. Então faz a conversão para falar na mesma moeda, vamos dizer assim. Quando medido em equivalentes de CO2, nos Estados Unidos o metano corresponde a apenas 10% dos gases emitidos de efeito estufa. Desses 10%, apenas 27% dos 10% são provenientes da fermentação intestinal, os famosos arrotos das vacas. Então isso é apenas 2,7% do total de gases de efeito estufa, que é proveniente da criação de todos os animais de criação, não apenas de vacas.
Então, quando vocês escutam, né, falar assim, nós deveríamos fazer uma segunda-feira sem carne, porque se nós fizéssemos isso ia reduzir o equivalente a não sei quantas mil viagens de aviões e tal. Pessoal, isso simplesmente não é verdade. Não é verdade. O que acontece, na verdade, é um ciclo, né? O metano vira CO2 em 10 a 12 anos. E o CO2 das vacas, que vem de um ciclo natural, fotossíntese, grama, vaca, gás, fotossíntese, ele não é um carbono novo. Sari, isso é tão importante que tem que ser salientado aqui para as pessoas. Se eu mantiver o mesmo número de vacas, eu não acrescento carbono a mais na atmosfera, porque é um ciclo. O CO2 que está saindo, ou o metano que está saindo dessas vacas, ele está saindo na mesma velocidade que ele está sendo reabsorvido pelo capim que elas acabaram de comer. Que é bem diferente dos combustíveis fósseis que retiram petróleo do ambiente e que não repõem. Sim, porque acontece o seguinte, esse petróleo ele se acumulou há 200 milhões de anos, lá no fundo da Terra. E aí nós estamos pegando esse carbono que estava sequestrado para todo o sempre nas profundezas da Terra, estamos queimando e jogando na atmosfera. Então, a cada ano, nós estamos jogando mais e mais e mais carbono novo na atmosfera. É errado e muita gente que fala sobre o assunto sabe disso e mesmo assim continua falando. É errado comparar o CO2 que faz parte do ciclo, que é o CO2 que nós humanos botamos na atmosfera pela nossa respiração, que o nosso cachorrinho coloca na atmosfera pela respiração, que as árvores da Amazônia colocam na atmosfera pela respiração, só que nós depois, né, esse CO2 que a gente botou na atmosfera pela respiração é captado pelas plantas, e aí essas plantas voltam a ser comidas, a gente gera o CO2, é um ciclo. É errado comparar isso com o CO2 da queima de combustíveis fósseis. Então, primeiro, é apenas uma pequena porção do CO2 que é lançado na atmosfera por ano que vem dos animais de criação. Mas esta porção, ela é uma porção renovável. Ela não é uma porção de CO2 novo. Preciso que vocês entendam essa diferença. Centenas de anos atrás, muito antes dos europeus chegarem na América, havia 50 milhões de ruminantes na América do Norte, incluindo bisões, cervos, veados, que produziam 86% do metano que hoje o gado e todos os demais animais de fazenda produzem. E o aquecimento global não começou quando Cristóvão Colombo chegou na América, né? Ou seja, começou depois da Revolução Industrial, no século XX especialmente, com a queima em massa de grande quantidade de combustíveis fósseis, de modo que as vacas estão sendo culpadas pelo aquilo que os automóveis estão fazendo, pelo aquilo que os aviões estão fazendo, pelo nosso grande consumo e desperdício de energia. E aí nós pegamos animais que vivem com energia solar, água da chuva, e o CO2 que elas colocam na atmosfera é oriundo da grama que elas acabaram de comer, sendo que a grama comida tem o estímulo de crescer mais rápido e ela faz isso como? Captando o CO2 que a vaca colocou na atmosfera. A vaca não tem culpa no processo. Isso é, na realidade, uma cortina de fumaça para encobrir aquilo que é realmente o problema, que é o uso abusivo de combustíveis fósseis e o desperdício de energia das sociedades contemporâneas. E falando em desperdício, vale ressaltar que uma grande fonte de metano é o próprio lixo que vem dessa comida desperdiçada. 1/3 da comida do mundo é desperdiçada. A FAO afirma que se o desperdício de comida fosse um país, olha só que absurdo, seria o 3º país depois da China e dos Estados Unidos em consumo de comida, todo esse lixo que é gerado. Nos Estados Unidos, o desperdício é de 40%. Nossa, deixem esse número entrar e sedimentar na cabeça. 40% de toda a comida nos Estados Unidos é desperdiçada, vai para o lixo. E acontece que esse lixo vai para onde? Para o aterro sanitário. E o aterro sanitário gera o quê, pessoal? Metano e CO2. Lembrem-se, aquilo que
a gente não comer, que a vaca não comer e que for para o lixo, vai ser comido por alguém, por vermes, por bactérias, por leveduras. Ao final, o que se produz é CO2 e metano. Então, o CO2 será produzido. O metano será produzido. A questão é quanta comida de qualidade pode ser produzida com este CO2 que inevitavelmente será produzido. Outra coisa que não é calculada naquele estudo que calculou a redução da emissão de gases de efeito estufa se todos virassem veganos, é a questão de que esse desperdício de comida ele não ocorre igualmente em produtos de origem animal e produtos de origem vegetal. Olha que interessante. Apenas 14% dos produtos de origem animal são desperdiçados. E a maior parte são as partes não comestíveis dos animais. Então nós estamos falando aqui de ossos, etc. Já no resto do lixo, 42% do lixo são frutas e vegetais que estragam facilmente. Grãos cereais, incluindo pão, perfazem 22% do lixo, do desperdício. E raízes e tubérculos, mais 18%. De forma que os alimentos de origem vegetal correspondem a 82% dos alimentos desperdiçados. Bom, considerando tudo isso, né, a gente entende que, embora a produção animal não seja perfeita, um efeito colateral da hipótese de se abandonar completamente o consumo de animais seria aumentar o desperdício de alimentos, uma vez que seriam aumentados os desperdícios de fontes vegetais. Para quem se criou no interior, as pessoas talvez saibam, lembrem, que as galinhas eram parte do processo de reciclagem do lixo da casa na fazenda, né? Então ficou aquele resto de comida na panela, jogava ali para fora e as galinhas vinham lá e comiam tudo e transformavam todo aquele lixo, aquele resto, aquilo que a gente não ia comer, em deliciosos e maravilhosos ovos. Por que eu estou falando isso? Que não apenas produtos de origem animal são muito menos desperdiçados, mas também os animais podem ajudar a reduzir o problema, a reduzir o desperdício, porque as frutas feias ou já meio estragadas, os vegetais que já estão velhos, enfim, que as pessoas não querem mais comer, elas podem ser consumidas pelos animais, e hoje em dia isso é feito, né? E aí nós temos o famoso upcycling, mais uma vez, aquilo que ia para o lixo, aquilo que ia para o aterro sanitário, está virando carne, está virando leite e está virando ovos, que por sua vez são coisas que têm um risco menor de ser desperdiçado, que como a gente já explicou, tem uma qualidade, uma densidade nutricional infinitamente superior. Então são animais que fazem esse upcycling, que melhoram aquilo que a gente dá para eles com aquilo que eles nos dão de volta, e isso ocorre com energia solar e água da chuva. Acho difícil conseguirmos com tecnologia gerar alguma coisa melhor do que a natureza já nos dá. E para finalizar, o documentário sugere que se realmente a gente estiver preocupado com o meio ambiente, melhor do que uma segunda sem carne seria promover algo como uma quarta-feira sem desperdício. Que tal? Excelente. Como esse episódio foi muito recheado de informação, eu decidi fazer para vocês aqui um resumo bem rápido das alegações e daquilo que vocês precisam saber. Quando alguém alegar que as vacas produzem grande quantidade de gases de efeito estufa, na verdade elas produzem uma quantidade muito pequena quando comparado com a produção industrial, com a produção de transporte, com o setor de energia, e o CO2 que elas colocam na atmosfera é CO2 de um ciclo, não é CO2 novo. É o CO2 oriundo do capim que elas comeram, esse CO2 vai voltar para o capim. É diferente dos combustíveis fósseis, que é CO2 novo. Quando alguém alegar que os animais estão comendo a comida que os seres humanos poderiam estar comendo, isso também não está correto, porque a maior parte, 90% do que os ruminantes consomem, é coisas que os seres humanos não teriam como consumir, iria para o lixo. E na realidade elas estão fazendo o upcycling deste lixo, desse resto, e transformando isso em carne, leite e ovos. Quando se alega que precisa uma grande quantidade de água para fazer um pouquinho de carne, esse é um argumento desonesto, porque 94% dessa água é a água da chuva que choveria no pasto igual, estando ali a vaca ou não. E por fim,
quando se alega que os animais estão ocupando terras que poderiam estar produzindo mais comida com a agricultura, se está propositalmente ignorando o fato de que 2/3 de todas as terras produtivas não se prestam à agricultura e podem sustentar apenas ruminantes, que mais uma vez são capazes de transformar capim em comida da melhor qualidade para o ser humano. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.